Como dizia Einstein, imaginação é mais importante do que o conhecimento. Por que ele diz isso, né? Porque a imaginação é pensar. Ele pensou que ele estava viajando numa onda de luz a 300 mil quilômetros por segundo, né? E a partir daí ele conseguiu desenvolver toda a teoria da relatividade. Só que ele não está dizendo que não é importante conhecer as coisas. Ele está dizendo que é importante imaginar, usar a arte de pensar, né? De duvidar. Ele mesmo não aceitava a ideia da quântica, as teorias da quântica. Mas mesmo depois que Planck comprovou para ele que tinha a razão de existir, a razão das probabilidades do mundo atômico, então ele aceitou, né? E ele até mesmo contribuiu, mesmo não aceitando. Então, veja bem, é muito importante ter a imaginação. Então, esse é o segundo código, né? Porque o segundo código está atrelado à imagem que nós temos em si, não importa as imagens que a gente cria no mundo digital. O que importa é para nós, nossa consciência. Então a espiritualidade, ela não depende da religião. Hoje já é comprovado pela neurociência, as pessoas que têm atos de empatia, de espiritualidade, muitas vezes elas não precisam ter religião nem acreditar em Deus, né? Quando Thomas Edison inventou a lâmpada, ele fez algo muito espiritual, porque ele trouxe uma tecnologia para muitas pessoas que hoje nós usamos. Talvez lá, esse foi o primeiro estopim para a construção dos celulares e smartphones. Então, do pequeno ao macro. Então, se ele não tivesse duvidado, questionado, talvez ele não teria descoberto a lâmpada. O terceiro código é a paciência. Então, a ansiedade flutuante que o mundo tecnológico nos traz. Vou pesquisar no Google, dou um enter e ele já me dá a velocidade da luz. Muitas vezes nós queremos que a pessoa seja um Google, que a pessoa haja como o Google, 300 metros por segundo nos dê a resposta. E aí as pessoas mais aceleradas não conseguem conviver com pessoas mais lentas, porque elas não aceitam o outro como elas são, como ele é. Então essa é a paciência. O mundo líquido de Bauman. Quando Bauman diz o mundo líquido, é que as relações humanas estão sendo vistas como descartáveis agora. A pessoa não serve mais, troca. O tênis não serve mais, troca. A roupa, a camiseta não serve mais, troca. Então está se trazendo para as relações humanas esse comportamento perante os objetos. E quando Jesus diz, olhai os lírios do campo, o que ele está tentando dizer? De usar a paciência, refletir, meditar, usar a arte da meditação para contemplar o belo, né? Muitas pessoas dizem, mas o que é isso? Ficar olhando lírios do campo? Que coisa, o que é isso? Não entendo. Contemplar o belo, observar a natureza, né? Parar e observar, aproveitar, fazer parte daquela situação que você está vivendo, fazer parte, estar presente naquela situação que você está vivendo, olhar o lírio do campo com paciência. Justiça é o quarto código da felicidade. Então a fome no mundo é um aspecto importante aqui, porque será que não há alimento para todos? E por que a gente escuta diariamente pessoas morrendo de fome na África que não têm alimentos, pessoas pobres que não têm nem o que comer, massacradas pelos outros e envolvidas por outras crenças, né? Iludidas pelas marchas religiosas ou pelos Stalins da vida, né? Hitlers da vida. Então, Jesus disse que Jesus repartiu o pão. Então, o Jesus tinha o pão e ele pegou e repartiu. Então, o que ele estava mostrando nessa situação? Ele estava mostrando que deve se repartir. Então, hoje no Brasil nós temos 1% da população tem a metade
ou já é mais para 60%, a pandemia jogou para 60% da riqueza do mundo. 60% da riqueza do mundo está nas mãos de 1% da população. Isso no Brasil, em outros países também isso se repete. Então há uma desigualdade, não há uma justiça igualitária, né? Ou que se aproxime mais de uma igualdade, né? Há uma discrepância extraordinária, né? De alimentos também que são desperdiçados, jogados fora. Água, o desperdício de água, né? Então é preciso ter a justiça, essa noção dessa igualdade para que nós possamos ser felizes. E basta vontade e organização, né? E às vezes não precisa de muito dinheiro para fazer. O quinto código é a compaixão. Então, primeiro é amar-se, né? A compaixão consigo mesmo, ser tolerante consigo mesmo, porque a gente erra, errou uma conta de matemática, só que daí você pega e refaz a conta de matemática, refaz ela e vai ver que você se superou, mas tem que aceitar que você pode errar, né? E fazer aquele que não pode te retribuir, né? Jesus falou isso, faça aquele que não possa te retribuir, que é o quê? Fazer pelo bom ato, fazer pela compaixão com o outro, não porque ele vai te retribuir em algum momento, mas porque você ama o próximo, você faz como a parábola do samaritano. O samaritano ergueu o cara lá que foi quebrado, foi assaltado e bateram nele. O samaritano levou ele a uma estrebaria para que ele fosse atendido. Pagou lá a estada dele. O samaritano não perguntou se ele ia poder, o que ele ia dar em troca, qual era a situação social dele, se ele era rico, qual era o sobrenome dele. Ele não fez isso, né? Nessa metáfora que Jesus falou. Então ele fez aquele que ele não podia retribuir. Então isso é uma compaixão. Isso é fazer pelo simples ato de que isso é o melhor a se fazer. Então esse é o quinto código. Em breve eu vou comentar mais sobre os outros códigos e fique ligado para mais vídeos.